Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos verificar qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. Detalhamento, problemas com as relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. Então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos ver aqui ao lado uma roda gigante. E se você já foi aí em um parque de diversão, com certeza já deve ter andado, né, em uma roda gigante. Esta roda gigante aqui é a Em Dubai, que significa em árabe o olho de Dubai. E ela fica localizada nos Emirados Árabes Unidos. E essa roda gigante, ela se tornou em 2021 a maior roda gigante do mundo, com 250 metros de altura. Olha só, e nós trouxemos ela aqui por quê? Porque é um belo exemplo de circunferência, né? Vocês podem ver aí que a roda gigante, ela é um exemplo de circunferência e ela possui aí um centro, como vocês podem observar na imagem, e, além disso, a distância entre um assento e o outro assento do seu centro representa ângulos nesta circunferência. Vocês estão vendo aí também que ela possui vários raios, né? E todos esses elementos da circunferência nós vamos verificar durante esta aula. Então, vamos ver melhor como se dá esses conceitos? Olha só, nós temos a própria circunferência, é uma figura geométrica plana desenvolvida pela junção de inúmeros pontos, resultando em uma linha fechada com a mesma distância de um ponto central. Então, temos aí a imagem de uma circunferência, esta linha, né, que está em verde, somente esse contorno, digamos assim, são vários pontos, um ao lado do outro, que se resulta em uma linha e todos esses pontos sobre esta linha têm uma mesma distância do centro, né, de um ponto central. Então, chamamos de circunferência. E nesta circunferência nós temos aí o centro, é um ponto interno, ou seja, dentro da circunferência, como vocês estão vendo na imagem, né, que se distancia igualmente de todos os pontos situados numa circunferência. Então, o centro, ele tem aqui, ó, a mesma distância. Se eu traçar aqui esse segmento de reta, vai ter a mesma distância a todos os pontos da própria circunferência. Então, aí nós temos o centro. O outro elemento da circunferência é o raio, segmento que une o centro a qualquer um dos pontos de uma circunferência. Então, temos aí a representação do raio e vai ser a união aí do centro, né? Vai ser esse segmento que vai unir o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, se partir do centro e chegar a um ponto da circunferência, teremos o raio, né? Então, todos esses aqui são exemplos de raio, como a gente viu na imagem aí da roda gigante. E também, se a gente lembrar aí da roda de uma bicicleta, né? Nós temos o raio ali, né? E a gente até fala ali naquele raio, quando a gente quer se referir a roda da bicicleta. Então, justamente, é esse segmento de reta, é um pedaço de uma reta que vai unir o centro da circunferência a qualquer ponto nessa mesma circunferência. Além do raio, nós vamos ter o diâmetro. O diâmetro também é um segmento de reta, só que ele une
um ponto a outro ponto da circunferência passando pelo centro, né? O raio ele liga do centro, o raio vai ligar do centro até um ponto da circunferência e o diâmetro ele liga de um ponto a outro ponto. Só que não é de qualquer jeito, porque tem que passar aqui no centro, né? Eu não posso ligar dois pontos, por exemplo, aqui em cima e dizer que este é o diâmetro. Não, porque o diâmetro precisa passar pelo centro, né? Então, mais um elemento da circunferência aí para vocês. Seguindo, nós temos a corda. Corda também é um segmento de reta, cujas extremidades são dois pontos da circunferência. É basicamente a mesma definição do diâmetro, sendo que no diâmetro é necessário passar pelo centro. E a corda não é necessário passar pelo centro. Vejam que o centro da circunferência está bem aqui, mais ou menos, e a corda ela vai passar em qualquer local, não precisa passar no centro, desde que ela faça a união de dois pontos aí da circunferência. E o exemplo é esta linha aqui, esse segmento que está em azul, que eu estou riscando de vermelho. Olha só, está unindo dois pontos quaisquer da circunferência, sem necessariamente passar pelo centro. Então, a gente chama esse pedaço de reta aí de corda. Continuando, então, depois de a gente ver todos esses elementos, a gente vai verificar o que seriam os arcos, né? Então, a gente viu circunferência, centro, raio e diâmetro. Além desses quatro, a gente também pode observar os arcos. Esses arcos, eles são criados quando dois pontos na circunferência marcam uma pequena distância dentro daquele traçado circular. Ou seja, eu escolho na circunferência dois pontos, por exemplo, esse aqui e esse aqui. Aí lembram que a corda é a união desses dois pontos, né? E o arco, ele vai ser a união desses dois pontos, mas passando aqui por cima da própria circunferência. Então, essa parte aqui que eu estou riscando de vermelho, em cima da circunferência, vai ser o arco, certo? Na imagem, podemos observar que os pontos A e B, esse ponto A e esse ponto B, delimitam um arco AB, né, na circunferência. Então, eu já dei um nome para o arco. Eu chamei o arco de AB. Então, basta a gente colocar aqui uma letra maiúscula, por exemplo, nesse daqui de cima, eu posso colocar CD. E aí, eu vou chamar de arco CD. Ou também eu posso escrever assim, ó, CD e colocar um arcozinho em cima do CD e vai ficar também representado que é um arco, certo? E aí, a gente vai verificar que existe uma relação entre o arco da circunferência e o centro, né? Qual é essa relação? Que relação pode existir? Veja só, se eu ligar o centro até um ponto da circunferência, a gente viu que esse segmento de reta é chamado de raio, certo? Então, se eu ligar também aqui o centro C até esse ponto A, a gente também tem raio aqui, né? Se sair um segmento de reta do centro até qualquer ponto da circunferência, é raio. Então, nós temos aí essa parte da circunferência tendo os dois raios e o arco AB, e esse pedaço da circunferência formou aqui para mim este ângulo que eu estou pintando de verde, né? Então, lembrando aí que ângulo, né, vai ser um espaço que existe entre a abertura de dois segmentos de reta ou duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, aqui nós temos a origem C, que é o centro da circunferência. Então, esse ângulo aí, como ele está no centro da circunferência, ele vai receber um nomezinho diferenciado, né? A gente vai já ver qual será o nome dele.
Então, olha só, observe que os raios CB e CA coincidem com as extremidades do arco, formando um vértice comum. Foi o que eu já expliquei para vocês. CB vai ser um raio, CA o outro raio, e esses dois raios têm aqui esse vértice C, que é comum, ou seja, é o mesmo vértice para os dois raios. Dessa forma, fica perceptível que a abertura entre os raios CB e CA marcam o ângulo ACB. Como eu mostrei já para vocês, este ângulo aqui, ACB. E aí, este ângulo, ele vai receber este nome aqui, ângulo central. Sendo assim, ACB é um ângulo central. Então, este ângulo, né, esse ângulo aqui, que vocês estão vendo marcado aí na figura, é um ângulo central. Esse ângulo central é um ângulo que possui o vértice no centro da circunferência. Se os dois pontos que delimitam o arco são exatamente os pontos extremos de um ângulo central, então, em termos de ângulo, ambos possuem a mesma medida. O que significa isso? Significa que, se eu tenho um ângulo central, conforme temos aqui nessa imagem, a medida deste ângulo aqui, central, vai ser a mesma medida deste arco AB. E é medido em grau, né? Então, por exemplo, se eu disser que esse ângulo aqui mede 90 graus, né? Significa que este arco AB também vai medir 90 graus. Então, a medida do arco AB vai ser a mesma medida do ângulo central C, né? Neste caso aí, né? Por quê? Porque os dois pontos que delimitam o arco são exatamente os mesmos pontos extremos de um ângulo central. E aí, quando isso acontece, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo central, ele vai ter a mesma medida do arco que está relacionado com ele, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, olha só este exemplo. Qual a medida do arco AC na figura a seguir? Nós temos aqui a figura e a gente pode verificar que o arco AC é este arco aqui. Deixa eu colocar de vermelho. Este é o arco AC, olha só. Esse pedaço aí da circunferência é o arco AC. E a gente pode observar que este arco AC está relacionado com esse ângulo aqui, que é um ângulo central, né? Por que ele é um ângulo central? Porque ele tem o mesmo vértice, né, do raio que inicia aí no centro. Então, a medida do arco AC vai ser também de 50 graus. Só isso, professora, só isso, né? Basta você verificar se o ângulo central está relacionado com o arco e aí, com certeza, eles vão ter a mesma medida. Então, a resposta para este exemplo seria também de 50 graus. Então, olha só, já vimos então o que é o ângulo central. E além do ângulo central, a gente também vai verificar que existe o ângulo inscrito na circunferência. O que seria o ângulo inscrito? Nós temos aqui, ó, a circunferência, né? E agora a gente pode ver que o ângulo está lá em cima da própria circunferência, está num ponto em cima da circunferência, ele não está mais no centro, ele está sobre a circunferência, né? Então, o que diz ali o ângulo inscrito na circunferência? O ângulo inscrito é aquele cujo vértice se localiza na circunferência e cujos lados são secantes a ela, projetando um arco. Então, é como se a gente pegasse aqui esse ângulo do centro e esticasse um pouquinho até chegar lá na própria circunferência. Então, aquele ângulo ali, que tem a identificação da letra beta, né, é um ângulo que a gente diz que ele é um ângulo inscrito. Então, a gente tem o ângulo central, que ele está relacionado a partir do centro, o centro com o arco, e temos o ângulo inscrito, que é o ângulo que está sobre a circunferência, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, certo?
E aí, em uma circunferência, a gente possui vários ângulos inscritos, porque cada pontinho da circunferência ele vai poder sair um ângulo inscrito, como a gente vai ver a seguir. Olha só. Vejam aqui, a gente tem uma animação de todos os ângulos que podem ser inscritos na circunferência. Então, vejam que ele está se movendo de um lado para o outro para a gente só verificar todos os ângulos inscritos possíveis inscritos na circunferência. Olha só, o ângulo que a gente chamou aí de alfa, vejam que ele está sobre a circunferência. Então, todos esses ângulos aí, nessa animação, são ângulos inscritos, certo? Então, ângulo central parte do centro e o ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice na própria circunferência, certo? Então, agora a gente vai fazer aí um exercíciozinho, né? Olha só, note que o ângulo inscrito, tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo central formam um arco na circunferência. Então, a gente tem aqui o ângulo central, ele está formando esse arco AB. E na figura mais para lá, a gente tem o ângulo inscrito e também está formando esse mesmo arco AB. Então, os dois tipos de ângulo, tanto o central como o inscrito, estão formando o mesmo arco AB, né? O arco AB ele é comum tanto ao ângulo central quanto ao ângulo inscrito, né? E o que isso tem a ver, né? Qual é a relação do ângulo central com o ângulo inscrito? A gente vai ver aí qual é essa relação, olha só. A relação é que quando a gente junta esses dois ângulos, formando o mesmo arco, né? Chegamos a um resultado. Este resultado aqui, olha só, o ângulo beta, que é o ângulo inscrito na circunferência, ele vai ser a metade do ângulo central. Olha só que relação importante. Então, a gente já vai saber que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O que significa isso? Significa que se a gente tiver na circunferência um ângulo central medindo 100 graus, por exemplo, a gente pode definir o ângulo inscrito que tenha o mesmo arco, tá bom? Valendo 50, porque é a metade de 100. E se o ângulo central estiver medindo 80 graus, a gente pode dizer que o ângulo inscrito relacionado ao mesmo arco vai medir a metade, por exemplo, 40. Então, é essa relação, né? Que é isso que quer dizer essa relação. Que o ângulo inscrito, ele vale justamente a metade do ângulo central que compartilham aí o mesmo arco, tá bom? Isso é importante. Vejam que na imagem lá, o ângulo central, que é o alfa, ele tem o mesmo arco AB do ângulo beta, que é o ângulo inscrito. Os dois têm o mesmo arco. Então, quando os dois ângulos têm o mesmo arco, eu posso dizer que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ou vice-versa, né? O ângulo central é 2 vezes o valor do ângulo inscrito, né? É a mesma coisa, depende do ponto que você está partindo. Então, o ângulo inscrito na circunferência é a metade do ângulo central correspondente, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios agora para a gente treinar bem esses dois conceitos. Olha só. Exemplo 1. Qual a medida do ângulo central e do ângulo inscrito na circunferência da imagem a seguir? Temos uma imagem com uma circunferência e o ângulo inscrito, que é o ângulo P. Este ângulo aqui é o ângulo inscrito, né? Vejam que o vértice dele está sobre a circunferência, então é um ângulo inscrito. E o ângulo O é o ângulo central, o vértice dele está no centro da circunferência. Então, P é um ângulo inscrito e O é um ângulo central. A gente também tem o arco AB. Temos aqui este arco AB e a informação de que este arco AB mede 84 graus. Vejam que esse arco AB, ele é o arco tanto do ângulo inscrito, olha só, quanto do ângulo central. Então, o ângulo inscrito e o central possuem o mesmo arco. Isso quer dizer, então,
que eu posso afirmar que esse ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ah, e qual é o ângulo central aí nesta figura? A gente também verificou que a medida do ângulo central é a mesma medida do arco correspondente a ele, né? Então, com isso, eu posso dizer que este ângulo central O mede 84 graus. E o ângulo inscrito P vai medir a metade de 84 graus. Então, 84 graus dividido por 2, né? Você já pode até calcular aí, 84 dividido por 2 vai dar 42. Então, eu vou logo colocar aqui o ângulo inscrito P, 42 graus. Vejam que a gente só fez analisar qual é a medida do arco. Repetimos essa medida do arco no ângulo central e calculamos a metade desse ângulo central para ser o ângulo inscrito, porque os dois ângulos, eles possuem o mesmo arco, né? Então, precisa possuir aqui o mesmo arco para poder a gente aplicar essas relações, correto? Vamos, então, ao exemplo 2. Considerando a figura abaixo, calcule o valor da expressão x menos y. Então, o objetivo aqui da questão, né, desse exemplo, é calcular x menos y. Então, a gente pode verificar que x é o ângulo aqui marcado, né, desse ângulo inscrito na circunferência, esse ângulo aí que está determinado pela letra A, né? Então, x é um ângulo inscrito. E o y, ele também é um ângulo inscrito. Vejam que o vértice aqui está em cima, né? Está sobre a circunferência. Então, os dois ângulos são ângulos inscritos. E aí a gente vai verificar que cada um desses ângulos está formando um arco na circunferência. Esse ângulo x, ele está formando aqui este arco DC, né? E o ângulo y está formando o arco AB. É esse arco aqui que ele está formando, AB. Então, a gente pode aplicar a relação que a gente aprendeu, né? Qual é a relação? A relação é que o ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central correspondente, que possui o mesmo arco. Só que aqui a gente está vendo que a gente tem um arco medindo 86 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo inscrito, esse ângulo x, ele vai valer a metade de 86 graus, porque é o arco que está correspondente a esse ângulo inscrito x, né? Então, esse x aqui, ele vai valer a metade de 86, que é 43 graus. E o y também, né? Ele vai valer a metade da medida do arco correspondente a ele. O arco correspondente a ele é esse arco AB, e a metade de 62, então, vai ser 31 graus. Então, agora a gente já descobriu a medida de x e a medida de y. Só que ele não pediu isso, né? Ele pediu x menos y. Então, basta a gente fazer a subtração, né? 43 menos 31, e aí a gente vai chegar a 12 graus, né? Então, o valor dessa expressão aqui que ele pediu é de 12 graus. Então, vejam que aqui a gente aplicou somente a relação aí entre o ângulo inscrito e o arco correspondente a ele, né? Mais um exemplo aqui, o exemplo 3. Vamos encontrar o valor da medida de x na figura a seguir. Então, agora ele só quer o valor da medida de x, né? A gente tem que sempre ficar atento ao que o problema está pedindo da gente. Nesse caso, só pediu a medida de x, não pediu a medida de ângulo nenhum. Então, quando a gente chegar na medida de x, acabou o problema. Então, vamos observar que na imagem a gente tem também dois ângulos. O ângulo inscrito aqui, né? Inscrito na circunferência, que está medindo 5x, e o ângulo central O, que está medindo
3x mais 42 graus, né? E aí eu preciso relacionar esses dois, né, esses dois ângulos. Como é que eu vou relacionar? Bem, a gente viu que o ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui que está medindo 5x, ele é a metade do ângulo central, que está medindo 3x mais 42 graus. Então, é isso que eu vou escrever, né? Então, vou dizer aqui que o ângulo que mede 5x, ele é o ângulo inscrito, ele é igual a metade do ângulo central. Então, eu coloco aqui o ângulo central e divido esse ângulo por 2, para poder representar a metade dele, né? Então, é essa relação, com essa relação que eu vou trabalhar. O ângulo inscrito 5x é igual a metade do ângulo central. E agora, o que a gente tem aí? A gente tem uma equação, né? Uma equação igualando, uma expressão igualando com outra, se tornando uma equação. E agora a gente precisa lembrar como é que a gente resolve, né? Eu posso multiplicar aqui o 5x por 2, né? E aí eu vou obter 10x. Aí eu faço o quê? A repetição aí do igual e do 3x mais 42. Então, agora a gente passa aí tudo que tem x para um lado só, né? Lembrando que quando a gente vai trocar de membros, aí os termos, eles trocam de sinal. Então, o que a gente fez aqui? 3x, ele estava depois do sinal de igual. Olha só o sinal de igual aqui. E o 3x estava depois do sinal de igual. Só que eu preciso mudar ele de lado, né, para ele ficar junto do 10x, para eu poder fazer a conta com eles. Só que quando eu faço essa mudança de lado, eu altero o sinal dele. Ele era positivo, por isso que ele ficou negativo aqui. E o restante eu só repito, né, 42, ele continua positivo aí, porque eu não alterei de lado. Então, 10x menos 3x é igual a 7x. 7x é igual a 42, e fazendo essa divisão, nós vamos obter que x é igual a 42 dividido por 7, x é igual a 6. Então, esse aqui é o valor do x que a questão estava pedindo. Então, se a gente for observar aqui, né, 5x, se eu substituir esse x por 6 que eu encontrei, realmente eu vou ter 5 vezes 6, que vai dar 30 graus. Né? Então, o valor desse ângulo inscrito é de 30 graus. A questão nem está pedindo da gente, mas ou seja, a gente só vai conferir. Né? Então, e aqui nesse outro? Se eu substituir aqui o x por 6, eu ficaria com 3 vezes 6, que é 18. 18 mais 42, esse ângulo todo aqui ia valer 60 graus. Então, vejam que o ângulo inscrito é exatamente a metade do ângulo central, certo? Muito bem, então, é isso que nós podemos ver na aula de hoje sobre ângulo inscrito e ângulo central na circunferência. Lembrar muito bem dessa relação. O ângulo inscrito, ele é menor que o ângulo central, né? Menor quanto? Ele é menor a metade. Então, qualquer ângulo central que você tiver, o ângulo inscrito vai ser a metade, desde que eles compartilhem aí o mesmo arco, certo? Como nos exemplos que a gente viu há pouco. Então, espero que vocês tenham compreendido bem aí esse conteúdo de ângulo inscrito e ângulo central na circunferência. A nossa aula fica por aqui e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.